voltar à ordem do masculino e do feminino, aqui eu tô Sim, para sim, sim. servir, né? O meu masculino está para te servir. Porque e isso é muito legal, né? A gente percebeu o quanto que muitas vezes a gente tem uma ideia errada que o masculino controla. E aí uma das coisas que eu percebi nas vivências que eu fiz com homens o masculino, quando ele está no seu equilíbrio, ele está conectado com a intuição do feminino. Então, o masculino serve o feminino. O feminino está dentro, inspira o masculino e cria algo fora. Então, aqui eu tô Ele para, vai para ação, né? então aqui tô pela sua inspiração, pela sua condução. Hein? Tuco, assim, eu faz um tempo que eu olho para você e eu digo, nossa, eu queria muito fazer uma live com o Tuco e com esse tema, porque eu lembro que você começou um movimento, né, de sagrado masculino. Sim. E o que eu vejo, assim, a gente tá o tempo inteiro falando de sagrado feminino, de feminino ferido, Uhum. e é como se a gente estivesse esquecendo também de olhar para esses homens, né? Então, assim, na verdade, tem imensidão de coisas assim, que dá para abordar nisso. E eu acho que o principal deles é a gente entender essa questão da energia, né? Da energia feminina e masculina, que todo mundo tem, Uhum. independente de ser homem, independente de ser mulher, mas que eu vejo que muita gente não tem consciência. Eu não tinha essa consciência, Sim. né? E eu vejo assim, como entender que existiam essas duas polaridades dentro de mim, entender que havia um desequilíbrio, como foi, me mostrou novos caminhos para seguir. Como que é a tua experiência? Como que você tem visto nesse Então, teu caminho essa situação? uma das coisas que eu vivi na minha experiência e eu acho legal compartilhar. Primeiro, assim, que para nós homens, conectar com a ideia até o nome de sagrado, ele vai atingir uma galera muito pequena. Só que, assim, a distorção está numa galera muito maior. E o que eu percebo, assim, na dinâmica nós homens, a gente tá nós estamos tão fechados dentro de uma ideia, né, do que é ser homem, do que é se colocar no mundo, do que é isso, do que é aquilo, que a gente não está percebendo o que está acontecendo na ação. Né? Por exemplo, quem que é o Tuco? É um homem, biologicamente homem, só que com manifestações, olha que interessante, muito mais femininas. Eu sou terapeuta, de certa forma, eu sou o cara que me coloco mais acolhedor, mais sensível e tal. E o que eu fazia? De certa forma, eu brigava com esse masculino que havia em mim. E aí eu não experimentava a minha força, a minha potência, porque eu tinha um monte de ideias de masculino, de violência, de dominação, sabe, de humilhação, que eram as experiências que eu tinha com os homens do meu sistema. E o legal, até a gente perceber, como você falou, é todo o universo é feito de polaridades. Então, se a gente não entende de como é que essa polaridade funciona, né, do negativo e positivo, a gente não consegue se colocar direito no mundo. Por exemplo, para mim, Tuco, qual que é a minha coisa mais complexa de dificuldade? É baixar esse feminino, que é um feminino distorcido. No fundo, assim, é como se eu quisesse... Se eu tô no feminino, para que eu preciso de uma mulher? Saca assim como que é louco? Assim, ó, eu entro numa competição com a mulher. Assim como eu estou falando, você sabe do que eu estou falando, as mulheres que querem se colocar como independentes, elas querem vivenciar um masculino dentro delas para não precisar de um masculino fora. E aí, gente, é uma merda que já vem de gerações em gerações. O que eu gosto de usar, assim, como exemplo imagina que as polaridades, elas são tipo mapinhas que a gente carrega lá na genética. No mapinha que veio comigo, ele veio com uma atualização de que o homem que manda, o homem que faz a porra toda, a mulher é dominada, a mulher não pode exercer sua sexualidade de forma livre. Aí eu fico brigando com esse mapinha sem atualizar ele.
Aí eu quero fazer uma coisa melhor. Não, eu vou aqui, ó, esse jeitão de ser homem, eu vou ser um homem muito melhor. E aí eu perco o referencial do que é de bom. O que é de bom nesse homem? É uma firmeza, é a força. O que é bom nessa mulher? É a sensibilidade, é essa amorosidade, a sedução, a sexualidade de uma forma muito livre. Então E são duas forças, né? sim, exatamente. É que parece que fica uma competição de o que é mais forte. Só que são forças complementares. Se eu não tô adequado com o meu masculino, eu vou tentar fazer um esforço para ser uma coisa que eu não sou. Sabe? Eu posso ter uma ideia do que é feminino, mas eu não vivo toda a biologia, toda a estrutura do que é ser mulher. Sim. É interessante você falando essa questão da competitividade. E assim, para mim, pensando nisso, né, do como que a gente ia conversar hoje, para mim veio muito forte assim duas fases da minha vida. E uma foi a constelação que eu fiz contigo, que também constelação foi a primeira que eu fiz foi com você. E eu lembro que eu questionei que eu constelei relacionamento. E isso ficou muito claro ali. Naquele momento eu ainda não entendia essas questões da polaridade. Mas eu não sei se você lembra, você me botou num banco, tipo assim, sobe aqui. Aí eu subi e era tipo assim, eu sou fodona aqui, né? Eu que mando nessa porra. Era bem nessa energia. Isso. E aí o homem se colocava do meu lado. Tipo assim, e eu lembro da frase dele, assim, ele falava, é bom aqui, mas ao mesmo tempo é desconfortável. E eu, assim, eu lembro que eu me perguntava, assim, era uma dor que eu tinha, que eu dizia assim, meu Deus, eu consigo tudo na vida, eu Sim, consigo trabalho, eu consigo tudo, mas nos relacionamentos, por que que não funciona? sim, Né? E aí hoje, com a consciência que eu tenho, olhando para aquela constelação, ver como reverbera, na verdade, assim, essa consciência veio para mim hoje, ainda há pouco, assim, pensando sim, nisso de como o meu masculino ele tava, porque eu sou o contrário já, né? Que você falou que tem o sim, feminino exacerbado, eu tenho o masculino. Então, assim, o desafio é dar esse equilíbrio. Então, como que isso para mim era muito natural eu fazer, né? O meu jogo não era um jogo de sedução, era um jogo de imposição. sim. Eu acho que se eu Ué, olhar a assim, a sedução era. Tipo, eu, no feminino, cara, eu era o galanteador. Eu queria pegar o mundo inteiro. Mas, no fundo, eu não sustentava na relação, na profundidade. Para mim, seduzir era pular de pessoa em pessoa. Porque, de alguma forma, para eu sustentar uma relação, eu tinha que entrar em contato com o meu masculino. E assim como o seu feminino, o meu masculino era ferido. Quem que feriu o meu masculino? Um outro feminino. Quem que feriu o seu feminino? Um outro masculino. sim. E de alguma forma, a sua competição era para ser mais forte. A minha era para ser mais sedutor. Falei, você não vai querer eu? Tem um monte de gente que me quer. Olha que louco que é. Por isso que você vê o tal do Dom Juan, ele é um filhinho da mamãe que quer um monte de mulher, mas não quer nenhuma. E aí eu falo, cada um de nós vai ter seu arquétipo. Né? E eu percebo o quanto que é doído entrar em contato com esse arquétipo que está machucado dentro da gente. E aí, quando eu entro em contato com esse masculino em mim, cara, tem um menino ferido, sensível, que se sentiu humilhado. E aí, Sim. como é que eu vou me confiar, abrir o meu coração para outra mulher, se essa outra mulher vai me manipular, vai me humilhar, vai me diminuir? E olha que louco, quando você falou dessa história da constelação, a constelação não é para consertar a gente, é para tornar evidente a nossa postura. E não adiantava eu falar para você assim, ó, você percebe como você é arrogante? Talvez não surtisse tanto efeito quanto eu falo assim, ó, fica aí nesse lugar bem superior para você perceber. Né? E Então era você, um lugar que eu gostava, né? Assim, não opa, era, mas tipo assim, para mim não era ruim ficar ali, sim, mas não tava no equilíbrio. sim.
Mas no E fundo, sabe o que é interessante, Tuco? É hum, que eu trabalhava com homens. Eu passei mais de 10 anos da minha vida trabalhando mais com homens do que com uhum, mulheres. Eu liderava homens. E foi outro insight assim que veio hoje assim de, poxa vida, a vida me colocou perto de homens, porque a minha energia ela estava naquela uhum, polaridade e foi lá que eu aprendi a entender a minha energia feminina, porque com eles eu também tinha essa coisa da competitividade. No uhum, trabalho eu tinha isso muito mais forte, né? Porque tinha aquela questão de você precisar se impor. Na verdade, eu entendia que eu precisava me impor para que eles me respeitassem. E eu fiquei, a última empresa que eu trabalhei, eu fiquei quase 9 anos. E nela foi assim, quando eu saí, as pessoas que me conheciam desde o início, elas falaram: Nossa, como você mudou, como você se transformou, você melhorou muito. E eles não sabiam, mas era todo o processo que eu tinha passado de uhum, autoconhecimento e de resgate do meu feminino. Eu, uhum. eu conseguia chegar e conversar com uma energia diferente. Sim. E até para curiosidade, né? Quando a gente fala de energia, e até imaginando que, por exemplo, tem pessoas que não comungam dessa visão energética, assim, ó. Na prática, o que é estar numa energia feminina na prática? Me fala em ações para eu entender, até para eu falar das minhas. Assim, na verdade, uma coisa que eu tenho estudado bastante, né, essa questão da energia feminina, no final das contas, é o sentir. É você se conectar com aqui, né, com o Uhum, coração. Então, quando a gente fala do resgate do feminino, não é uma mulher que vai ter que estar dançando, vai sim, ter que sim, botar um batom. Isso aí, na verdade, é uma parte que, se ela quiser, ela faz e tá tudo sim, certo. sim. Né? Mas ele está muito associado a uma coisa assim mais da alma, né? Sim. É uma conexão. Até semana passada eu fiz um desafio de 7 dias de reconexão com a sua essência mais pura. E eu só botei esse nome. Mas no final, depois eu pensei, eu devia ter colocado lá que era uma reconexão com a sua essência feminina. Sim, Porque é esse o convite, né? sim, Poxa vida, olha para dentro aqui, o que que você está sentindo hoje? Porque assim, o masculino é o fazer, né? sim. Então, por exemplo, no meu caso, eu estava tão no automático, assim, de ficar trabalhando, de ficar estudando, eu não sabia mais como era parar para sentir. Eu tinha Hum, horário para tudo, para fazer várias coisas. É tanto que até hoje eu ainda tenho esse movimento, esse desafio de parar uhum, para só me perceber, né? Para me conectar com a minha respiração, porque é nesse momento que a intuição vem, né? Que a intuição sim, ela também é feminina. sim. Então eu vejo isso, assim, estar no feminino, nessa energia, é fluir, né? É você sentir. A mesma coisa, semana passada, eu tinha programado de fazer um círculo de mulheres no sábado. Quando eu fiz esse desafio, porque assim, foi um desafio que eu coloquei para as pessoas, mas no fundo era um ritual que eu disse, eu vou fazer comigo. Tuco, a energia mudou, assim, de um jeito, sabe? Eu acho que na quarta-feira eu já tinha certeza que o círculo não ia acontecer no sábado. E eu falava assim, eu digo, gente, o que está acontecendo? Porque assim, se fosse pelo fazer, eu ia continuar agindo ali, né? Para fazer as coisas acontecerem. Mas eu disse, não, Ana Cláudia, solta. Só segue o movimento. Assim, vieram vários insights, assim, de coisas para fazer mais para frente, que não era para aquele Sim. momento. Né? E aí, se eu estivesse lá atrás ainda, eu estava desesperada, tentando equilibrar de todo jeito para fazer o negócio acontecer. Que aí é aqui, né? No racional que eu ia estar. Não ia estar aqui. Sim. Pra mim, assim, esse é o feminino, sabe? E é louco, né, que é, o meu resgate no momento, no movimento inverso, que eu brinco, que é deixar de ser o príncipezinho que todo mundo tem que servir para colocar minha energia para ação. Tipo, é o cara que falou, ó, eu quero fazer um workshop, oh, beleza, vamos lá que eu sei organizar, eu sei fazer, eu tenho foco. Para mim, organizar e colocar meta nas coisas era uma dificuldade, era uma briga interna. E o louco, hoje, quando eu tenho essa ordem na minha vida, cara, eu vejo que eu fluo mais. Eu tenho essa conexão com o meu feminino, que esse lugar intuitivo. Quando eu faço constelação, é totalmente feminino. A intuição da constelação. É a percepção do que eu falo para as pessoas.
Porém, quem que organiza, quem que bota a ordem, quem que vende o curso, a última formação a última não, né? A mais recente que eu estou fazendo aqui em Santos, eu que vendi, eu que fiz, eu que organizei, eu que cobrei. E antes eu sempre tinha uma necessidade de ter alguém comigo. Como se eu fosse o príncipezinho que precisava assim, eu preciso de alguém que me ajude, para alguém que me serve. E o louco é como que eu tô mais ativo na minha energia. E é bem isso, se alguém falar assim, Tu, eu quero fazer um negócio. Pô, joga na minha mão que eu sei resolver. E aí eu vejo que a minha energia fica muito mais funcional. Eu te sirvo melhor, sabe? Não é louco? E assim, porque o que eu vejo também é que assim, a gente não exclui, né, o que a gente tem de mais Sim, forte. sim. Porque eu percebi assim alguns movimentos que eu fiz de resgatar o feminino, que de coisas que as pessoas diziam que eu deveria fazer, e eu senti que isso me deixou com a minha energia mais baixa. Eu lembro que eu fui para um workshop que a mulher falava, por exemplo, eu tenho muita energia do fogo no meu mapa. Eu Sim. sou mais, tipo assim, predomina o fogo. Uhum. Aí ela, não, quem é de fogo então, você vai ter que fazer coisas de água para equilibrar e não sei o quê. Aí eu passei um fim de semana lá nessa imersão, quando eu voltei com uma voz assim que não era eu. Tipo, a minha voz mais doce, mais leve, né? E eu lembro que até eu conversando com a pessoa no WhatsApp, a pessoa falou, nossa, você tá diferente mesmo, a tua voz tá diferente. Uhum. Só que eu era como se, tipo assim, eu sentia que faltava a minha força, né? Então, assim, a gente também precisa ter cuidado quando a gente fala dessa questão do feminino e do masculino, porque existe um porquê de a gente Sim. ter uma energia mais forte, mas quando a gente conhece, né? Sim. Quando a gente traz para a consciência as duas, até você falou no texto, a dança, né? Que a gente consegue Isso. dançar ali com essas energias, parece que a vida flui melhor. Então, e uma das coisas que vem muito para mim, não só da constelação, já vem de outras buscas anteriores, mas é, a gente não é inteligente excluir qualquer coisa da gente. Imagina que eu passei muito tempo sendo o cara que dialogava, né? Tipo, eu já exerci esse feminino no mundo. Como é que eu uso ele melhor? Cara, hoje, no diálogo, na forma de colocar as palavras, de me comunicar, esse feminino me torna carismático de uma forma foda. Tipo, e sem falsa modéstia, eu sei que eu sou um terapeuta foda porque eu me comunico de forma foda. E não é porque eu sou melhor que eu estudei, é porque eu passei 40 e tantos anos da minha vida lidando com essa manipulação. Hoje ela vem para um equilíbrio e ela está a serviço do outro. E eu não preciso mais controlar ninguém. Não preciso mais disso para preencher uma carência afetiva. Eu coloco isso a serviço e aí que o ponto é. Eu me relaciono como um adulto com isso. E até mesmo assim, vamos supor, eu posso usar minha... eu estou numa relação afetiva. Eu quero me relacionar com alguém. Sei lá, eu quero transar só. Em vez de eu ficar só seduzindo, eu deixo claro, estou te seduzindo porque eu tenho interesse que a gente tenha uma relação sexual. Eu não preciso mais ficar fazendo joguinho, charminha, assim, sabe o que é? E para a pessoa me servir. Então, meu feminino tá em atuação, mas meu masculino coloca foco. Meu masculino tá aqui, ó. É isso que eu quero. Eu não quero qualquer coisa diferente. Então, você vê que os dois estão atuando, como você falou, nessa dança aqui, ó. E eu acho que é o melhor dos mundos. É o melhor dos mundos a gente conseguir estar com os dois atuantes. Porque no momento eu posso ser o cara que bate a mão na mesa e bota a ordem na porra toda. E eu posso ser o cara sensível, sutil, sabe, que cuida da tonalidade de voz, que cuida da forma como vai tocar nas pessoas. Então, o melhor dos mundos seria a gente estar com essas duas forças no nosso campo de visão. Porque, agora eu preciso de um masculino aqui, agora eu preciso de um feminino. Pelo menos, é o que eu tenho vivenciado. Não significa que é a verdade, só significa que é a minha verdade. Eu também entendo assim, tipo assim,
Ah, agora eu sei que eu tenho essa força masculina. Eu sei que eu tenho essa energia do feminino e do masculino. Então, o que é que eu preciso usar agora, né? Para essa situação aqui? Eu preciso de ser mais yang ou eu preciso ser mais yin? Uhum. E aí a gente vai e escolhe, né? A gente consegue. E eu acho que quando ele sai do ferido, né? Por isso que tem um processo aí de trabalho de cura, de resgate realmente, porque aí você. E ao mesmo tempo também a gente sabe que são camadas, né? O processo Sim, de autoconhecimento. Então a gente cura uma parte e quando a gente limpa, sabe que outra vai aparecer. sim. E você também tem a coisa do se automaternar que eu acho Uhum. que também entra nessa questão de usar as duas polaridades, usar as duas energias aqui, peraí, como é que eu tô? Quando você se cura, quando você olha para esse processo, aí você realmente consegue agir e de forma adulta, né? Sim. Tuco, eu tava pensando aqui, me veio uma pergunta. Uhum. Como que essa questão da cura, você tá há mais tempo que eu nas terapias, Tá. como que você vê? Como aparece para você? Então, eu já. Dependendo da esfera que a gente está, essa ideia de cura ela pode ser uma percepção bem distorcida. E eu vou te explicar. Eu não acredito em cura terapêutica de nada. Por que eu estou te falando? Porque no fundo a ideia de cura, até a gente pegar um lance histórico, é uma fala que é herdada da época do Freud, que é um médico. Então, no fundo, eu não gosto nem de usar essa palavra, eu gosto de usar desenvolvimento ou crescimento. Né? Como é que eu cresço em relação a isso? Por que eu estou te falando? Porque se eu entendo como cura, significa que eu estou doente. Quando eu penso de uma forma diferente, ó, só significa que eu ainda não sei me colocar, eu só não sei o que fazer em relação a isso. Então, eu me coloco até mais com possibilidade de desenvolver do que como cura, porque no lance da cura, eu tô sempre assim, ó, será que vai voltar? Será que você não sei como é que é a palavra quando a doença volta. E até para nós que somos terapeutas holísticos, é um cuidado que a gente tem que ter, que é jurídico mesmo. Porque se eu proponho cura, como é que fala? É um termo da medicina. Como se a gente fosse resolver algo. Então, é muito mais fácil a gente falar de desenvolvimento. E o que a pessoa quer? Ó, o que você quer? Eu não me relaciono direito. Eu não consigo me entregar na relação. E aí eu digo, só significa que você ainda não sabe usar o seu recurso. Só isso. E não é mais acessível. Quando eu penso dessa forma, não fica mais próximo esse estado novo do que É mais quando eu penso. leve, É né? mais leve, exatamente. Quando eu penso de cura, assim, me vem um lance meio de ferida, sabe? E aí eu gosto de pensar dessa forma. E até porque quando eu penso em desenvolver, eu já entendo que o jeito que eu tenho hoje não significa que ele é errado. Só significa que para o que eu quero, nesse momento da minha vida, para as relações que eu estou nutrindo, não é mais funcional. Eu preciso desenvolver uma outra forma. Da mesma forma que seria assim, sei lá, alguém me manda eu ir para o Oriente Médio. Falar em português no Oriente Médio, eu creio que a pessoa não é a coisa mais inteligente. Aí, e não significa que eu falar português é algo errado. Só que significa que para aquele ambiente, para aquele contexto, não vai me ajudar. Aí eu vou precisar aprender uma outra coisa. E eu conservo comigo a minha história como linguagem, né, portuguesa. Sei lá, eu estou falando. Faz sentido isso para você? Não faz, é aquela coisa assim, quando você falou que me lembrei aquela frasezinha, né? Que acho que é até na constelação que usa, que a gente fez o melhor que a gente podia com o recurso que a gente tinha. Sim, 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 sim. Essa frase é uma herança da programação neurolinguística, que é uma herança do Ah, é trabalho daquele do ele. Milton Erickson, que era um cara que tinha essa ideia. Ele falou assim, ó, na verdade, eu não conserto ninguém, não curo de ninguém, não faço nada com ninguém. Eu só facilito um estado de aprendizagem da pessoa. Né? No fundo, a gente é muito mais educador emocional, comportamental, do que curador. Até porque tira o peso da gente. Assim, fala, meu, eu não tô aqui para consertar ninguém, não. Assim, mal ou mal eu dou jeito na minha vida. Dá um trabalho da jeito na minha vida.
Eu vou dar um jeito. Eu vou pegar a bucha de resolver a vida dos outros. É verdade. E nos relacionamentos, tu, como que você vê? Por exemplo, eu sou um exemplo disso, assim, que com a minha energia desequilibrada, eu não conseguia me relacionar. No caso, com os homens, né? Eu tinha Sim. essa dificuldade na verdade, eu acho que eu me expressava demais, assim, eu chegava, né, já bem, Você queria meter o bem, pau na frente do outro. era como se eu tivesse o pau ali, né? Eu já queria. Conheço, aqui E em eu, Santos tem eu lembro muito. que e eu acho que eu acabava assustando, né? Assim, Sim, puxa vida. E eu fico pensando que quando a gente pensa nos relacionamentos de pessoas que acabam tendo e se doando num ponto que a gente sabe que tem relacionamentos que não são funcionais, sim, né? sim, Que sim, sim. você se envolve com a pessoa, mas depois você percebe, quando você tem maturidade, você percebe que não deu, ou deu certo o que tinha que dar, e Sim, você vai sim. para um outro caminho. Mas tem gente que fica ali batendo cabeça. E muitas vezes a gente percebe que essa questão das polaridades, ela está influenciando ali, né, naquela relação. Como que você vê essas duas pessoas lidando ali umas com as outras? Cara, ó, eu vou falar um pouquinho das minhas experiências afetivas, que eu brinco que é uma área que eu tenho quase doutorado por ter feito tanta merda em um monte de relacionamento. É por tempo de experiência que eu acabo. E é algo que eu sempre quis, né? É louco que é algo que sempre desejei no meu coração. Amar mais profundamente, amar de uma forma mais honesta. Então, um monte de coisas que eram jogos que eu fazia ou que outra pessoa fazia, eles deixam de fazer sentido. Então, eu nunca banquei uma relação que eu percebia que poderia ter uma mentira ali, e eu falar, meu, vou parar por aqui, que eu não consigo ir mais fundo. E aí não era fundo na verdade do outro, era na minha verdade. E tanto é que eu lidei com vício pessoal, com alcoolismo, profundamente. Assim, e até eu chegar nessa profundidade, nessa dor minha do menino que se sentiu usado, abusado, humilhado, que tinha pavor de ser dominado por outra mulher, eu não ia abrir meu coração para ninguém. Eu não confiava em mulher nenhuma. Eu tinha um discurso bonito para preencher o critério, para ter o que eu queria. Mas receber a mulher porque na relação é até interessante, né? A gente vê se eu estou feminino, você não tem nada para me oferecer. Você não tem nada para me preencher. Então, e aí eu falo que isso vale para casais do mesmo sexo. Cada parte tem uma polaridade funcionando ali. Então, por exemplo, se eu estou no meu masculino, eu sou o tuco masculino, eu preciso tomar de você o seu feminino. Então, eu preciso abrir mão do meu feminino, me esvaziar para te receber. Me apavora, sabe? Me apavora a ideia de deixar meu coração aberto. Tanto é que depois de uma relação sexual, geralmente o homem tem mais vontade de dormir, ele fica mais feminino, e a mulher fica mais ativa, mais masculina. Não sei Você se estou teve a falando troca, besteira. como se fosse uma Porque troca tem energética, uma né? troca energética. Eu não sabia, assim, eu não entendia por que que realmente faz sentido. E tanto é que tipo, é, a gente não precisa, e é bem um desafio mesmo, a gente não precisa ficar colado nessa ideia arquetípica, né, do mapinha, o que é ser homem, o que é ser mulher. É difícil a gente viver com um mapa novo, porque vai bater assim, putz, parece que eu estou fazendo algo errado. Né? Se não está batendo na minha dor emocional, vai parecer que eu estou fazendo algo errado socialmente, de acordo com o meu sistema familiar. Então, a gente vai se sentir sempre inadequado. O jogo é a gente entender de onde a gente vem. Se a gente pegar, não sei, a gente vem de culturas diferentes. Na minha cultura, vamos lá, dos anos 50, as mulheres que eram subservientes e que eram dominadas, os homens que mandavam. Só que na minha família não era assim, não.
Eu venho de família italiana que quem mandava sempre era a mulher. Então, os homens já eram diminuídos lá atrás. Possivelmente, se a gente for voltar lá, antes na ancestralidade minha, alguma mulher foi muito machucada e ela falou: eu preciso me defender, senão esses caras vão arregaçar a gente. Aí elas ficaram masculinizadas. O que eu herdo desse sistema familiar? Eu herdo um masculino de banana, sabe? Excluído, né? Excluído, diminuído, sabe? Sempre massacrado por um feminino que aponta o dedo na cara, fala que você é um bosta. É esse feminino que eu... E aí eu falo, se eu tenho esse arquétipo comigo na minha cabecinha aqui, ó, não consciente, inconsciente, mano, mas nunca que uma mulher vai conhecer meu coraçãozinho sensível. Mas Porque nunca. é já como se fosse estar no DNA, né? Tá, exatamente. Me dá pavor. E eu vou te falar que eu tinha pavor de, numa relação sexual, me entregar profundamente. E é claro que eu fui à medida que eu fui me relacionando, e eu sou muito grato para cada parceira que eu tive. Tanto é que, graças a Deus, eu nutro uma amizade, um amor por todas elas. E eu troco ideias, pelo menos com os últimos 15 anos que eu tenho mais contato. Todas as minhas ex são amigas hoje, a gente troca ideia. Não é que a gente vira best friend, todo dia. Mas, meu, se eu precisar de algo, se elas precisarem de algo, elas me acessam. Porque não ficou a dor da culpabilidade. Ah, essas malditas mulheres. Ou esses malditos homens. Essa dor não ficou, porque houve conversa, né? Sim. Engraçado, interessante você falando dessa questão sistêmica, e eu vejo assim, no meu caso, veio a coisa da mulher independente, né? Assim, eu vejo, assim, o que eu vejo é mais recente, assim, a minha mãe, eu começou a trabalhar, acho que eu tinha uns 5 anos quando a minha mãe começou a trabalhar, então eu via a briga deles, assim. O meu pai não aceitava que a minha mãe trabalhasse e ao mesmo tempo ele via que ela trabalhava e ele não queria dar o dinheiro em casa. Tipo, ela trabalhava ali para ajudar. Mas aí ele dizia, não, você trabalha, então eu não vou dar. Então, tinha todo mês, todo início de mês, essa discussão para dinheiro da feira e não sei o quê. E como essa questão do trabalho, ela ficou forte para mim, assim, era uma questão de sobrevivência. E depois eu olhando assim para minha história, eu percebi que isso é tipo, caramba, eu não quero depender de um homem. Eu não queria passar pelo que ela passou, né? Então, e eu vejo assim, quando eu me casei, né? Me casei não, porque para a sociedade eu não sou casada. Eu sou união estável, mas a gente fala, né? Eu nunca fui casado, eu sempre fui união estável. Hashtag união estável. E eu lembro que assim, no começo para mim era muito difícil e como eu mudei, né, de estado e tudo, profissão, eu já estava numa transição de carreira, então assim, financeiramente eu fiquei dependendo dele um pouco. Uhum. E Tuco, como doía eu receber dinheiro assim dele, como doía eu pedir dinheiro, sabe? Sim, sim. E aí olha para Doía em esse que lugar? sistema, né? Curioso No aqui, ó. ego, né? Na verdade é no ego. É. Sabe a questão que você fala de dor? Na minha relação anterior, eu tava num lance de grana legal, na minha mais recente. E chegou uma época que eu tava meio tenso, que o dinheiro ia faltar. E eu fiquei me remoendo meses para chegar para minha parceira e falar assim, ó, me ajuda, que sozinho tá difícil. Porque a minha vaidade do homem, que da mesma forma que a sua vaidade, ele fala assim, putz, por que não nesse momento de transição, de uma readequação, não posso receber do outro? Saca? Foda, né, Pois mano? é. É muito. Assim, se a gente não tem essa consciência, né, esse autoconhecimento, a gente só vai sofrendo ali, não vai, continua não recebendo, né? Porque no meu caso, o feminino ele recebe. Então, era como se fosse interessante, porque foi um aprendizado. E eu lembro que quando eu saí de Natal para o Amazonas, eu falei.
Não, vai ser uma coisa boa também para eu cuidar de mim. Para eu cuidar de mim não, para eu aprender a ser cuidada. E Tuco, para você ver assim, eu fiz uma última constelação aqui em Natal antes de ir. E isso apareceu, assim, eu morei 3 anos sozinha. Uhum. E era como se eu tivesse ido morar sozinha para cuidar de mim, porque essa coisa da minha mãe trabalhar, eu cuidava da casa, ajudava a cuidar dos meus irmãos, então eu assumi responsabilidades que não era Sim. minha, inconscientemente, né? Então existia um movimento da minha alma de, peraí, deixa, você precisa ser cuidada agora. Mas é como se fosse assim, o feminino já querendo vir, né, assim, à tona e deixa eu sair, e eu fechando o negócio. Eu digo, não, peraí, inconscientemente aquela Uhum. máscara de mulher foda, de mulher maravilha, de mulher que dá conta de tudo, ela não queria morrer, ela não queria. É. Que na verdade ela também não morre, né? A gente só equilibra ali. Sim. Então, É, eu vejo que até hoje essa dança agora tá mais leve, mas no começo doeu. sim. Ó, e sabe que uma coisa que é legal, né? Que até eu dei aula esse final de semana e eu estava falando para os meus alunos que tem uma estratégia dentro da constelação que vem dessa conversa da hipnose ericksoniana, que é, em vez de eu ficar querendo matar minhas partes, eu deixar claros qual é a função dela. Tipo, esse eu que tinha medo de se relacionar, que se anestesiava com álcool, eu não preciso matar ele, sabe? Ele só precisa, ele pode descansar que agora eu aqui como adulto, eu cuido disso aí. Ele não precisa mais me defender do mundo. Eu não sou mais uma criança, sabe? É como se eu pudesse conversar comigo mesmo, com essas partes internas minhas. E nenhuma delas precisa morrer, porque elas nunca vão morrer. E você percebe como que essas pequenas ritualísticas que a gente traz pra gente. É igual quando a gente, sei lá, eu vou acender uma vela aqui para uma entidade masculina, sei lá, Cristo, Oxalá. No fundo, eu também estou fazendo uma reverência a essa parte masculina dentro de mim. Eu estou fazendo um ritual para cuidar dessas partes. Então, nós, seres humanos, a gente funciona muito bem. Tem uma dica para quem quiser fazer algum trabalho, monta qualquer ritualzinho. Não precisa, não tem, inventa o seu, sabe? O ritual, ele vai sempre lembrar assim, olha, eu preciso nutrir, eu preciso me cuidar mais, como você usou a palavra maternar, né? Eu preciso cuidar mais dessas partes minhas. E eu preciso mais cuidar mais desse feminino, desse masculino. Eu preciso cuidar mais das relações, porque tudo é nutrição. Tipo, até, por exemplo, a nossa amizade, ela sobreviveu porque de alguma forma assim, oi, Ana, você tá bem aí? Ô, legal o que você tá fazendo, hein? Ô, fiquei feliz que você... de alguma forma, eu sempre tô depositando uma moedinha no dar e receber, né? E muitas vezes a gente, por medo, por vaidade, a gente esquece que isso também precisa de nutrição. Verdade. Você tocou num ponto agora que essa era uma dor minha também, de doar. Eu não sei se você lembra, uma vez você falou, eu vejo tanto amor em você e eu não reconhecia isso em mim. Sim. Já me Eu falaram só isso também. via, né? Eu É. só via aquela mulher durona, aquela mulher pau na mesa, tipo, peraí, racional que resolve tudo e de repente chega Tuca e fala isso, eu digo, gente, eu ficava procurando isso em mim, Tuca, eu juro, assim, eu demorei pra achar. E eu acho que até hoje, como que as pessoas olham pra gente, né, e elas veem algo às vezes que a gente reconhece pouco, Sim. É que a porque, gente de olha alguma pouco. forma, e até é legal, assim, ó, todos nós, a gente não a gente não é coisa, não somos coisas separadas. Por exemplo, o seu corpo, o meu corpo, ele faz parte de uma estrutura, de um alicerce, de alguma forma, se eu me endureci, por que eu me endureci de alguma forma? Porque existe uma parte tão sensível dentro de mim que eu tive que criar uma camada de sobrepeso, de qualquer coisa. Ou de uma musculatura para ninguém tocar nesse. Só que é aí que é o negócio. Quando a gente
tá no momento que eu te falei isso daí, a gente estava numa conexão de um trabalho terapêutico e eu, com sensibilidade, falei, meu, tem uma pessoa muito sensível, com muito amor aqui. E não é viagem, não é que eu sou bruxa. Eu sou, mas assim, nesse momento, tô brincando. E eu acho que a gente tem um medo, né? É um pouco do que você falou assim, a gente tá tão machucado, passou por tantas coisas que a gente só vai guardando essa pessoa, essa sensibilidade, eu vejo como feminino, né? Sim. Ele vai, é como se ele fosse, você vai colocando várias camadas, várias, e aí você fica desse tamanho, que é a nossa essência, né? A nossa verdade. E aí lá vai a gente fazer eu digo que é um trabalho de volta para casa, né? Sim, Assim, sim. e tem o deserto, eu lembro que bem no início, assim, eu falava, Tuco, parece que eu tô no deserto aqui. Eu não sei o que tá acontecendo, você dizia, só caminha, Sim. só vai aqui, né? E eu acho que muitas pessoas, né, que vão para algum processo terapêutico, que vão para algum processo de desenvolvimento pessoal, eu falo que elas não completam essa jornada porque não sustentam a angústia de ficar nesse lugar de não saber quem é. Sabe, tipo assim, aquele cara que funcionava antes não funciona mais. E aí esse novo cara também não está construído ainda, não está formatadinho. E aí eu fico quase que numa falta de identidade, uma falta de espaço. E, na verdade, isso sempre está acontecendo. Eu me separei em agosto do ano passado. Foi uma relação ótima e tal, e ela precisou se reformar. E a gente arrumou o jeito de se relacionar. Cada um foi para o seu lado. E não significa que a gente não se relaciona, a gente se relaciona de um jeito diferente. Só que, até isso que eu estou te falando aqui, em agosto de lá, eu comi muita farinha, né? Eu já fui muitas vezes para o fundo do poço, vivi meu luto algumas vezes. Tinha muitas partes daquela relação que eram muito importantes, profundas, sensíveis para mim. E eu tive que deixá-las embora. Para justamente eu estar aqui mais íntegro. E é bem isso aí. Eu falo para você que no meio, em dezembro do ano passado, eu não queria ver ninguém. Porque eu precisava ficar comigo, sabe? Chorar a minha dor e não tinha nenhuma técnica maravilhosa, nada que fosse substituir o chorar, sabe? É louco, né? Como que a É dar gente evita. vazão, né? É? Dar vazão para a emoção, para o Sim, que tá sentindo. sim. É isso. Gente, a gente É, está falando que nem um louco aqui, ó. Para quem tá aí, tá fazendo sentido? Vocês têm alguma pergunta? Eu falo que eu não perco a mania de ser ariano e ser um homem ariano. e eu amo mulher Ariana. Não é? É isso Deixa eu aí. ver se alguém tem dúvida. É, fala com a gente aí, Tá gente. tá todo mundo quietinho. É, troca com a gente, dá só moedinha aí de contribuição na nossa relação aqui. Porque é bem isso daí, né? É um assunto que, putz, eu sou apaixonado porque eu busquei muito, eu estudei muito, eu me aprofundei muito, eu vivenciei muito. Né? Porque eu tinha um desejo legítimo de dar certo na relação, sabe? Eu tinha um desejo legítimo de não ter que trocar de parceira, sabe? Mas é como te falei, que existiam dores profundas que eu não dava conta de vivenciar junto com a outra pessoa. Né? Tanto é que uma das relações não foi eu que terminei, mas só que eu também estava contribuindo para o término da relação. Né? Não significa que eu fui a vítima, né? É isso aí. Você falou dessa questão do luto, né? E eu vejo que por exemplo, para mulheres que nem eu, fortonas demais, em recuperação, como a Ariana fala, né? A gente tem essa dificuldade de se permitir chorar às vezes. E foi um caminho que eu também busquei, né, de trazer para mim, foi de me vulnerabilizar.
que eu lembro que o Namastê foi muito foda na minha vida, porque tem um livro que eu acho que foi nesse movimento do Namastê que eu vi esse livro lá, que era A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Falo Brown, bastante. né? Que fala muito sobre Sim, você se vulnerabilizar. E eu lembro que desde esse momento, assim, que eu procurava falar para as pessoas o que eu sentia. Só que assim, hoje eu percebo que eu acho que eu fazia ainda de uma forma egoísta, né? Era assim, principalmente em relacionamento homem e mulher, era uma coisa assim, eu falava o que eu estava sentindo, mas no sentido de eu quero você para mim. Tipo, sim, eu acho que tinha momentos que eu não me preocupava em saber se a pessoa me queria. Eu sim. vou falar, tipo, e ainda tinha um movimento assim, ah, não quer, então vou-me embora, não vou ficar aqui não, não vou perder tempo aqui não. Era como se eu não desse tempo, também porque eu não queria sentir, acho que no fundo eu não queria sentir a dor de ficar ali, né? E aí eu já me colocava num outro movimento. Então tinha o eu vou me vulnerabilizar, mas não era uma vulnerabilização verdadeira, Era né? uma Era, manipulação. era uma Chama-se manipulação chama-se ainda. manipulação. Estamos no português mais real. Na palavra que Pois geralmente a é. gente não quer assumir. É. E é isso, assim, ó, mas o real é, se a gente entra em contato com essas verdades, o que, que vai te ferir? Sabe? Tipo, você fala, quando olha que louco, né? Como o lance da Brené Brown fala assim, ó, eu tenho um manipulador dentro de mim. Eu tenho um bicho escroto dentro de mim. Eu tenho uma pessoa capaz de amar o mundo inteiro dentro de mim. Se eu conheço todas essas pessoas que me habitam, eu percebo a hora que uma delas está entrando em ação. Tem uma parte minha que adora controlar tudo e todos, e aí eu preciso respirar. Falei, calma, não está no seu momento de atuar agora. Fique quietinho aqui. Senta aqui que o tio cuida. Nossa, eu também tenho esse lado. Sim, todos nós temos. A diferença é que só a galera não assume, mas todo mundo tem. De alguma forma, num grau menor ou maior, né? Mas todos nós temos. Né? Sim. Eu brinquei até com uma amiga minha, né? Ela falou assim, mas eu tô... Me falou um negócio de medo que ela tava sentindo. Aí eu falei, mas, putz, é natural a gente sentir. Aí eu não lembro qual foi o contexto. Daí eu falei, então, natural significa que faz parte da raça humana. Né? E a gente só vai tornar isso usável ou funcional quando eu aceitar. Falar, é verdade. Tem uma parte minha que tem toda uma estrutura muito bem construída para se proteger e pode usar a manipulação como a sua ferramenta. E a diferença é quando eu tomo consciência, quando a gente fala que quando a ignorância não me protege mais, fala, mano, agora você é responsável, né? Para de ser safado. Você não mete o louco, né? Então pode ser tudo mais leve, né? Pode ser tudo mais construtivo. E aí eu acho que a gente, pelo menos nesse lance da polaridade do masculino e feminino, a gente sai dessa pegada meio dual, assim, né? Ou eu tô dominando, eu sou dominado. E aí eu vou pegar tudo o que você falou, né? A gente sai do lance da busca da independência com medo de sofrer, de sentir dor, e a gente se propõe de forma consciente a construir. Aí eu chego para você assim, ó, Ana, eu sei que você tem algo aqui, eu tenho algo aqui. Vamos construir junto? E isso vai ser meio torto aqui, porque a gente vai. Às vezes eu vou pisar no seu pé, sabe, enquanto a gente está dançando. E aí, às vezes, você vai pegar e me empurrar, e eu sou um cara que tem uma dificuldade com equilíbrio. E aí a gente vai se conhecendo. Né? E a gente vai se sentindo ridículo muitas vezes. Você, putz, imagina você está dançando, você pisa no pé do parceiro ou da parceira. Não é um negócio mais. Mas aí eu brinco assim, ó. A gente se leva muito a sério. Sabe? A gente se leva muito a sério. A gente se percebe como muito importante. E eu acho que o humor, para mim, ele é um. Se tem uma ferramenta terapêutica para mim, é o humor. Quando eu consigo dar risada de mim, você fala, nossa, sabe? Eu me levo muito a sério. Tipo assim, eu acho que
Por isso que eu falo que quando eu tiro o sagrado dessa história e trago o lance para a humanidade, eu tiro um peso que é desnecessário. Por isso que eu gosto de falar muito com o homem no linguajar mais próximo mesmo. Porque se eu trouxer um lance meio espiritual, pode ser que eu não converse com esse cara, sei lá, que tenha visões políticas de vida muito diferentes da minha. Só que na essência, como você falou, nossas dores são muito parecidas. Nossas dores são muito próximas. Na verdade, eu também, na minha comunicação, eu evito colocar sagrado, né? Assim, eu falo do poder feminino, eu falo da energia feminina. Sim. Mas eu não, quando a gente coloca o sagrado, realmente, eu acho que a gente vai tirando muita gente, né? Ou então Sim. vai trazendo só algo voltado para o religioso. E ao mesmo tempo, assim, eu vejo que existe um movimento de como se fosse de exclusão do masculino, né? E assim, Sim. para mim, por isso que eu gosto, assim, sempre que eu trago o feminino, eu gosto já de trazer o masculino junto, porque, caramba, eu sou tão grata à minha força masculina, sabe, Tuco? Sim, A cara. tudo, assim, que ela me Sim. trouxe, a tudo, todo o movimento que todos os dias eu acordo e ela faz acontecer comigo, que não tem como excluir. Sim, Não faz sim, sentido sim, excluir, né? sim, Então é assim, peraí, vamos trabalhar o seu feminino, vamos resgatar o seu feminino, mas a sua natureza também é masculina, sim, né? E aí por isso que a minha ideia de despertar isso nas mulheres bicho, vem cá. Ai, porque eu tenho meu masculino, não sei o quê. Vem aqui, vamos conversar. E aí, como que você tá? Como que tá o teu sentir? Aí, em cima desse sentir, vamos agir agora, né? Vamos trabalhar esses dois aqui juntos. Porque aí E você você vê que vê que o negócio. Então, e você vê que interessante que é quando você não precisou nem dar nome para masculino e feminino e você só falou assim, ó, de sentir e agir, né? E olha que simbológico. Eu posso não saber esse negócio de sagrado de feminino e masculino, mas eu sei o que é sentir, o que é agir. Eu sei aonde dói, sabe? O que me faz falta. Então eu acho que quanto mais a gente usa uma linguagem que acessa, né, que toca. E... Você já assistiu um filme chamado Eu Maior? Já. Eu me lembro de uma senhorinha que eu não sei de onde que é, eu sei que ela é do Nordeste, que ela faz um trabalho com mulheres e ela faz uma brincadeira assim, ó, olha esse pé que leva a gente para um monte de lugar. E ela faz uma conexão tão bonita com aquelas mulheres, sem precisar, sabe, de toda essa fala meio, como é que fala? Cheia de... Ai, eu tenho uma palavra de... Encher linguiça, vou falar por português claro, assim, sabe? Muita, muita, muita linguiça. Eu acho que a gente acessa as pessoas no mais essencial, no simples. Deixa eu ver aqui. Alguém escreveu aqui, ó. Sou ariana também, super passando por esse processo e olhar o ânimo e a ânima, a ânima e o ânimos, né? Que seriam Acho que esses, é. dentro da visão do Jung, ele chama esses princípios de masculino e feminino de ânima e ânimos, né? E você vê que a gente vai olhar por várias culturas e isso vai estar presente. Mas eu acho que eu falo que o jogo nosso aqui cara, eu não preciso te excluir para eu desenvolver. E você não precisa me excluir. E até no lance da constelação, que é trazendo um pouquinho da visão da constelação, quando eu aprendo a olhar com interesse para os meus pais, eu aprendo a incluir tudo que eu vivenciei. Talvez, como eu falei assim, ó, as mulheres da minha família têm um arquétipo mais masculino. E eu posso também usar isso para mim. E eu, pegando na parte do meu pai, hoje eu vejo que meu pai é muito mais sensível. Tanto é que essa visão holístico de transcendência e tal, eu aprendi com meu pai. Meu pai tinha lance de... Meu pai nunca fez yoga, não fez nada, mas ele sempre teve um lance assim, ó. Você já viu esse negócio de pirâmide, de yoga, de filosofia? Meu pai sempre teve esse chamado desse feminino. Porque meu pai foi um cara
sabe, arregaçado pelo feminino. Assim, quem que o meu pai se transformou? No cara de sexualidade compulsiva, no alcoólatra. Porque ele não conseguia vivenciar esse feminino, esse machucado desse cara mais sensível. Meu pai era homofóbico, meu pai era um monte de coisa racista e escambau. Hoje, assim, é impressionante, parece que é um outro pai que eu vejo. Sabe? Ele é muito mais amoroso, muito mais perceptivo. Só que ele teve a vida que moldou ele, né? Ele faliu, sabe? Foi pro fundo do poço. Ele foi lapidado pela vida, né? A vida esmagou ele para ele virar diamante, né? É igual que a gente, assim, você não tá aqui conversando comigo, buscando isso tudo, porque você passou no gostosinho, né? Alguma coisa te cutucou, te desafiou, e é louco isso daí, né? Alguma coisa convida a gente assim, ó, Ana, cresce. E é bem isso assim, ó. Às vezes a gente tem uma relação afetiva. Cara, a relação chama a gente assim, ó, ei, cresce. Ah, mas ele faz. Então, você vai precisar desenvolver uma outra pessoa para sustentar essa relação. Para algumas pessoas, elas sustentam continuar. Para outras, eu falo, meu, ainda não consigo, ainda não tenho recurso para lidar. Ou assim, as duas pessoas não estão dispostas a entrar com a mesma energia dentro da relação. E não tem nada de errado, né? É isso. É interessante você. A gente tá com 1 hora de live, É. mas você já respondeu o que eu ia perguntar, assim, né? Mano, Na sou verdade, era bruxo, a caralho. mensagem total, assim, já baixou. Que é realmente essa mensagem assim que você deixa para as pessoas que estão se relacionando, né, nesse momento, que de alguma forma ela começou a se despertar, ela começou a entender essas energias dentro dela e é possível que o outro ainda não tenha ou a outra, né? E aí como que ela pode lidar com esse movimento nesse momento? Porque, sei lá, pode ser que ela esteja insistindo e não está conseguindo dar vazão. E uma coisa interessante, até nesse final de semana, eu dei módulo de relacionamento aqui para os novos consteladores que estão se formando. E muitas vezes, o que você, do seu ponto de vista, e eu, do meu ponto de vista, estamos enxergando como a parte do outro que ele não está dando, muitas vezes o que eu estou enxergando, às vezes, como que ele está dando pouco, a pessoa está dando 100% do que ela pode. Né? Então, o lance não adianta, cara, eu ficar brigando com o outro para dar o que eu quero. Sabe? Não vai, a gente vai gastar energia, vai se desgastar. É meio assim, ó, pô, para mim eu quero isso. O outro tem para oferecer? Muitas vezes o outro não tem para oferecer. Ou eu sustento e banco isso daí e busco de outras formas me preencher com sei lá o que, com trabalho, né? Ou eu escolho sair da relação. E banco isso daí de E sair sair de uma forma saudável, né? então, Tipo, sai de uma entender forma que deu íntegra. certo ali o que Sim, tinha que fala dar. assim, meu, não tem, acabou, pronto, né? Mas não significa que o outro não deu tudo que tinha para dar. Né? E eu acho que é isso que a gente sai muitas vezes com o ranço das relações. Porque pega, aí eu vou falar pelo menos na minha parte, já, pega na minha vaidade e nas minhas dores de falar, olha, eu não fui bom o suficiente de novo, não deu certo, não deu certo. E essa dor é minha, eu tenho que cuidar dela, eu tenho que fazer. Ah, e sempre vai me visitar? Sempre vai me visitar. Hoje é mais fácil de lidar com ela. Mas não vai sumir esse eu que se sente insuficiente, que tem autoestima baixa. Ele está sempre me espreitando. Aí vale o quanto eu estou me relacionando com isso e, sabe, validando, né, criando estímulos positivos para eu me sustentar, me bancar, me cuidar. Aos poucos. Gente, fala com a gente aí, vocês não falam com a gente. Só a Ariana que fala com a gente, só os arianos que... Ariano são arianos, arianos são foda. Eu falo que a Ariana não é signo, é seita, né? Que é o único pessoal que fala assim, nossa, é Ariano, parece que veio um cumprimento assim, meio de seita. Você não tem isso daí? Você não percebe?
quando os Eu arianos se... percebo assim, meu torto olha pra gente, né? Não, mas as outras pessoas, mas quando os arianos se encontram, Quando se junta. tem essa sensação meio de seita, assim, ó. Gente, Acho que. manda um beijo pra gente. Eu tô carente agora, porra. Sabe? Não é O justo. Tuco tá pedindo, ó, a energia feminina do Tuco tá Eu tô carente. querendo receber. Nós queremos receber agora. Vocês usam a energia masculina de vocês de dar e a gente recebe aqui. E, Ana, putz, vocês não têm noção de quanto eu fiquei feliz de poder ter essa troca com você aqui. Ó, Putz, mano. beijinhos estão mandando pra gente. Cria Cris Ariana também, que eu sei. E é das nossas. Ai. Gente, obrigado, João. Obrigado, Juliana. Gil também é um amor de pessoa que... Cara, eu vou te falar que eu me sinto um cara... Tipo, vendo, eu brincando aqui, mas... eu me sinto muito abençoado, assim. E não é sendo especial, mas assim, ó... colhendo, sabe? Putz, mano, a vida foi generosa comigo e eu escolhi me relacionar com essas pessoas. Eu também sou generoso com essas pessoas. Essa Ilane que tá escrevendo aí, que tá amando, foi a primeira pessoa que eu fiz constelação. Tipo, a gente tava numa dinâmica juntos. Isso em 2010. Cara, ela tem uma importância muito especial na minha jornada. A Cris também estava na Cris Botzek também estava na primeira vez que eu fiz constelação. E o quanto me transformou, cara. Olha, 11 anos depois, eu tô aqui, né, muito tocado, muito íntegro e podendo, sei lá, sabe, compartilhar, transbordar. Rafael. Não, e você, pra mim, tá sendo uma inspiração, Tuco, assim, porque eu tô nas terapias, eu tô há 2 anos, né? Assim, fortemente, eu tô no segundo ano agora. E essa transição, às vezes, dá aquelas coisas assim, né? Que é mais fácil a gente voltar para onde a gente estava. O caminho que a gente construiu de outras carreiras, se a gente quiser voltar, a gente volta e você ainda volta um pouco no topo, né? Sim. Mas aí não toca mais aqui, né? E aí eu olho pro Tuco e digo, não, eu vi o Tuco começando, então, tipo assim, você acaba sendo uma referência, uma inspiração para mim. Gratidão. Eu sou grato. E aqui, ó, mandar um beijo para Rosana, minha amiga maravilhosa também. A Bia, outra Liana, vou falar para você que ó, o João, um amigo meu que é escorpiano, com ascendente Áries. Eu vou te falar que eu tenho uma queda por escorpianos. Eu só não consigo conviver muito com eles, mas eu tenho uma queda. Nós temos uma amiga em comum. Eu amo os escorpianos. Só não consigo conviver muito, mas eu amo. Gente, muito grato. Eu amei estar com vocês aqui. E é louco, eu tô me sentindo assim, num transbordamento, sabe? De te falar assim, cara, como é prazeroso quando a gente pode trocar aqui e eu te valido, você me valida, as pessoas são validadas, e é uma espiral positiva, né? E não é babação de ovo, nada assim, a gente na real aqui no concreto, no mais honesto possível. Nossa, eu também, assim, eu senti super leve, super fluida. Tipo, acho que foi das lives que eu fiz até hoje, é a que eu tô mais tranquila, assim, foi um fluir, né? Uma coisa muito, muito yin, muito yang, muito equilibrada, né? As energias, nossas energias estão boas. Que é masculino, porra! Gente, obrigado. Gratidão, Tuco. Até a próxima. Um beijo pra todo mundo. Gratidão aí a quem assistiu. Quem vai assistir. Vou deixar gravado lá. Vai deixar gravado aí? Beleza, então. A gente, vocês compartilham, segue minha amiga aí e fala comigo, manda DM, fala que vocês me amam e tá tudo certo. Beijo. Beijo, Tuco. Beijo. Tchau.